Hello, Crystal Ponies, aqui é a Laura Mary Peleal, e como diz o título, hoje vamos falar sobre dublagens. Olha, uma coisa que pra mim não chega a ser o ponto forte da série é a dublagem. Pois ao decorrer da série, tivemos muitos problemas envolvendo trocas de dubladores, músicas mal dubladas, erros de tradução. Então, na minha opinião, a dublagem é boa, mas não é impecável. Eu literalmente acabei de mencionar alguns problemas que tivemos com a dublagem, mas hoje eu vou focar especificamente nas trocas de dubladores que a série teve. E calma, tá? Esse vídeo não é feito para atacar as dubladoras que fizeram essas dublagens, até porque eu nem vou mencionar nomes, e talvez eu critique um pouquinho o trabalho de algumas dubladoras. Mas não é com a intenção de humilhar ou de ofender, tá? É uma crítica construtiva. E é claro, né, que vamos começar com prioridades. Quando eu tava pensando em gravar esse vídeo, eu queria ter feito tipo uma escadinha, pois a gente começa bem de baixo, com algumas trocas que nem foram tão ruins, pra assim a gente ir lá pra cima, com as trocas que foram, assim, terríveis, horrorosas. Mas essa dublagem aqui em específico me dá tanta raiva, que eu tive que falar dela primeiro, que é a tão polêmica, odiável e nem um pouco agradável troca de dublagem de Equestria Girls. Eu estava sendo irônica, querida. De que adianta dar uma indireta se a pessoa não entende? Opa, foi mal. Eu vou tomar mais cuidado da próxima vez. 2 dias de música, comida boa e sonhos debaixo de um céu estrelado. Ah, se anima! A fila só anda se a gente se diverte. Bom, isso seria uma prova sem dúvida. Sério isso? Desculpa, entrar no galinheiro pra quê? Festival de Música das Estrelas, nós chegamos! Uma coisa que eu nunca sequer pensei em reclamar sobre era a dublagem de Equestria Girls. As músicas eu não sou muito fã porque eu acho que elas são muito mal dubladas, mas assim, as vozes normais dos personagens eu acho que eram até boas. Ou pelo menos eram. E eles começaram com essa troca bem devagar. Porque primeiro eles trocaram apenas a voz da Applejack, até que de uma hora pra outra eles resolveram trocar o elenco inteiro. Eu resolvi dar uma pesquisada sobre essa troca. E eu descobri que eles só trocaram as dubladoras porque eles trocaram de estúdio de dublagem. E eu li algumas fontes falando que as dubladoras originais não queriam ir pra esse tal estúdio, porque ele não respeitava as leis trabalhistas ou alguma coisa assim. Mas não vamos focar no porquê as dubladoras foram trocadas, mas sim no fato de que elas foram trocadas. Eu não vejo nenhum problema você mudar o dublador de algum personagem, dependendo do motivo é até plausível, mas o problema mesmo são as vozes que eles escolheram. Nem pra eles colocarem, sei lá, dubladoras que combinem um pouquinho com a voz das personagens originais. Assim, eu acho que as únicas duas que não ficaram tão ruins assim foram a da Pinkie Pie e a da Fluttershy. Pois essa nova dubladora que faz a voz da Pinkie Pie pelo menos tem uma voz minimamente parecida com a dubladora antiga. E a da Fluttershy, a personagem em si fala sussurrando o tempo todo. É muito diferente da voz original? Sim, até porque a voz original era um pouco mais aguda, mas eu acho que não foi uma troca tão ruim. E também temos alguns exemplos de que as vozes não ficaram tão diferentes, mas as dubladoras são péssimas, que não sabem interpretar muito bem aquele personagem, como a nova dubladora da Saitoy, por exemplo. Porque a dubladora antiga, que no caso é a Bianca Alencar, a melhor dubladora de todas, sabia interpretar muito bem a personagem. Tinha vezes em que ela falava de um jeito bem rápido, ansioso, ela também gritava bastante. E não, isso não é uma crítica à dublagem da Bianca, é porque a personagem realmente faz isso de vez em quando. A Saito é uma personagem ansiosa, que grita com bastante frequência, e a Bianca Alencar soube representar isso, ao contrário dessa nova dubladora, que fala como se ela estivesse lendo um texto pregado na parede. Quê? 3 meses? Eu posso? Não, só déjà vu. Entendeu? Eu misturei o pronome tu com déjà vu. Essa aqui eu não reclamo tanto assim, eu só acho esquisito, que foi quando mudaram a dubladora da Dame Tiara. Porque no primeiro episódio em que ela aparece, a voz dela era assim. Esta é a minha festa e o primeiro pedaço tem que ser meu. E esse foi o primeiro e último episódio em que ela tem essa voz. Pois a partir desse episódio, a voz dela ficou assim. Você disse Princesa Twilight? Falam com ela o tempo todo, é mesmo? E eu particularmente gosto mais da voz nova. E por que especificamente essa dublagem está numa lista de piores dublagens? É simples. É uma troca muito radical. Pois dá pra ver que as duas vozes têm uma diferença gritante. Olha, essa aqui é a minha opinião meio polêmica. Pois essa troca de dublagem tá na lista de muita gente de piores trocas de dublagem. Só que eu particularmente não achei ruim, que é a troca de dublagem do Discordia. Pois na segunda temporada a voz dele era assim. Ser transformado em pedra não impede de ouvir cada palavra da Celestia. Embora eu admita que revirar os olhos seja um desafio. Mas em todas as temporadas seguintes, a voz dele passou a ser assim. Oh, Twilight, aqui nós tivemos um período significativo nos últimos 3 dias. Eu particularmente prefiro a segunda voz, mas muita gente detestou essa troca. E eu acho até compreensível, pois se eu não fosse tão apegada à segunda voz dele, eu também ia preferir a primeira. Mas no meu ponto de vista, essa primeira voz não ia combinar pra dublar um personagem que aparece com tanta frequência. E agora vamos sair um pouquinho do Brasil. Sim, é um vídeo sobre dublagem e eu vou parar de falar do Brasil. Nice.
Eu já cheguei a mencionar isso em algum outro vídeo, que é sobre o porquê os fãs gringos de My Little Pony odeiam as novas vozes da G5. E o rolê é o seguinte, resumindo de uma forma bem resumida. O elenco de vozes do filme da nova geração de My Little Pony é composto por várias celebridades, atores, atrizes, etc. Daí eles decidiram lançar o Tell Your Tale e o Make Your Mark. Mas ia ficar muito caro contratar essa galera inteira só pra fazer um episódio de 5 minutos de Tell Your Tale. Pois como é uma galerinha famosinha, eles cobram bem mais caro pra fazer a voz de algum personagem, então eles optaram por trocar. E isso enfureceu muito os fãs gringos. Assim como eu, você provavelmente deve estar cagando pra tudo isso, pois eu fui escutar as vozes do filme e as vozes da série pra ver se tinha muita diferença. E sim, eu notei algumas diferenças aqui ou ali, tipo no modo de falar de cada voice actor, mas eu consegui assistir de boa. E olha que eu sou aquele tipo de pessoa que, dependendo da voz do personagem, eu não assisto. E na versão brasileira não foi muito diferente, já que eles também trocaram alguns dubladores do filme pra série, e que eu também não me senti muito incomodada. Pois pra mim a melhor voz de todo esse elenco é a da Izzy, e pelo menos essa voz eles deixaram, então pra mim tá de boa. Bom, então foi isso o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo qual outra troca de dublagem de personagens de My Little Pony te incomodou. Mas usem argumentos plausíveis, tá? Não vem falando uma tipo, eu não gosto da dubladora só porque sim. Daí eu não vou saber o porquê você não gosta, né? Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações. E compartilhando esse vídeo com seus amigos e familiares. Eu vou ficando por aqui, tchau, até os próximos vídeos!